Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Band Negócios. Esse nosso encontro aos finais de semana que, gente, já virou tradição, né? Porque, afinal de contas, falar sobre empreendedorismo, conversar com tomadores de decisão é sempre muito bom, né? No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber um grande amigo, tá aqui, olha só, é o Antônio Carlos Rodrigues, mais conhecido como Toninho, e eu vou adotar Toninho aqui também no programa, pode ser? Pode ser, porque isso daí já é marca registrada, né? Então, vamos em frente. É isso. Bom, gente, o Toninho é casado, tem 3 filhos e uma história maravilhosa com relação ao empreendedorismo. É o cara que nasceu sabendo empreender. Muita gente desenvolve isso ao longo do tempo, mas ele é um empreendedor nato e você vai entender o porquê nessa edição. Toninho, bom, eu ainda não falei o nome da empresa, porque afinal de contas, gente, é uma baita empresa, gigantesca, vamos dizer assim, porque afinal de contas você consegue, dentro do teu espaço, reunir toda a cadeia de flores, plantas. Eu estou falando do Ceaflor. Fica em Olambra, aqui no interior de São Paulo. Aliás, não poderia ser outro local, porque é a cidade das flores. Então, conta mais, apresenta pra gente o Ceaflor. Então, nós, assim, eu, como Antônio, Toninho, né, já participo do mercado de flores há praticamente 40 anos. Então, CEAGESP São Paulo, CEASA Campinas e outros mercados aí do segmento. E com o tempo nós vimos que o setor foi crescendo, foi melhorando, tinha outros mercados, outros tipos de cooperativa que estavam sobressaindo, melhorando, e a gente nesses mercados ficou obsoleto quanto à estrutura física e também questão de horários, de transferência de box, tudo isso que impacta no mercado desse daí. Aí chamamos alguns colegas, né, desses mercados, apresentamos a ideia para eles, né, falando, se tudo que a gente faz lá, a gente pode fazer a gente e a gente direcionar as nossas iniciativas para que o cliente seja melhor atendido, a gente trabalhe melhor, por que não fazer? Fizemos uma primeira reunião aqui no Hotel Matiz, ali indo para Olambra, chamei lá uma meia dúzia, gostaram da ideia e falaram, então vamos tocar em frente. Chamamos um corpo de advogados, contador, para ver que tipo de empresa seria o ideal para a gente fazer. Na minha cabeça, eu já tinha colocado que só o produtor, se a gente fosse depender dele, ficaria muito caro, né, para a gente fazer um mercado desse. Então, em conjunto com os auxiliares lá, chegamos à conclusão de que fazer uma SA de capital fechado seria a melhor maneira. Por quê? A gente conseguiria atrair investidores para o nosso negócio, a remuneração deste investidor, quando tivesse tudo funcionando, seria pagar dividendos para esses investidores, né? Como a gente já pagava aluguel nos outros mercados, falei, vamos também pagar aluguel no nosso. Nós começamos vendendo os boxes, mas não vendendo a estrutura terreno físico, o ponto comercial com direito dele usar. Então, este ponto comercial, ele teria que pagar um aluguel hora que começasse a funcionar o empreendimento. E foi aí que nós começamos. Então, usando um pouco desses boxes que a gente foi vendendo à medida que foi passando o tempo, né? Que também não foi assim. Foram 5, 6 anos de luta. As ações também começamos nesse mesmo esquema. Começamos lá com R$ 100 o valor de cada ação. E à medida que a gente foi captando recursos, né? Sempre estabelecendo prioridades. Falando, prioridade número 1, precisamos comprar o terreno. Porque se você não tem a estrutura física, né? Como é que você pode começar a arrecadar? E assim nós fomos fazendo. Começamos a arrecadar, fechamos negócio lá com o senhor lá na entrada de Olambra. Ali ainda é município de Jaguariúna, mas é tudo junto. Ali hoje virou Circuito das Flores, porque não tem mais distinção de município. Fechamos o acordo com ele, pagamos o terreno, e depois fomos estabelecendo prioridades. Próximo a prioridade, terraplanagem. Fizemos terraplanagem. Aí depois, vamos verificar a construção. Negociamos com uma construtora dali de Olambra, na parte de estruturas.
foi muito flexível, ajudou bastante a gente. Aí conseguimos também, no estado de São Paulo, tem um programa chamado Desenvolve São Paulo, né? Pelo menos naquela época era esse nome, hoje é Desenvolve SP, se eu não me engano. E nós conseguimos lá um financiamento, porque a gente já tinha a estrutura do terreno, a gente já tinha como garantir um possível empréstimo que o Desenvolve nos daria. Então, nós conseguimos lá em torno de 10 milhões, nem pegamos tudo, pegamos em torno de 8 milhões, e aí a gente também tinha a contrapartida de usar o dinheiro do Desenvolve, mas a gente também tinha que fazer a nossa parte com acionistas fazendo a construção. Então, porque o Desenvolve, ele não te dá o dinheiro lá, ele te dá uma parte e você tem que colocar o restante. Aí que nós somos atrás de possíveis novos investidores. Só que aí a gente já estava com uma estrutura já, né? Já começou a construir tudo e nós conseguimos trazer alguns bons investidores que assim foram por acaso. Por exemplo, um grande investidor é um vizinho meu de São Paulo, tem uma fábrica de gelo, não tem nada a ver com o segmento, mas viu que era um bom negócio no futuro e investiu. Um dono de padaria em São Caetano, que eu sou morador de São Caetano, um dia lá num domingo de manhã, conversei com ele, ele falou, passa quarta-feira e me mostra. Trouxe ele para conhecer o mercado em Campinas, aí levei lá, a gente já tinha começado a fazer o galpão, e todos se encantaram com a grandiosidade do setor e daquilo que seria. Então a gente foi conseguindo bons investidores e mais o dinheiro do Desenvolve. Aí foi uma alavancada grande para o nosso projeto. Então aí, e os produtores, aquele que ainda não estava, a hora que viu a estrutura sendo construída, que realmente estava sólida, aí esses produtores vieram praticamente em peso. Aí a ação disparou, inclusive. Aí, né? Só para você ter uma ideia, nós começamos lá em 2011, né, que nós lançamos o projeto. Uma ação lá está em torno de R$100. Hoje está em torno de R$1.200 a R$1.300. Tá vendo? Olha só, você que fica aí doido na Bovespa, descobrindo ou tentando descobrir o segredo para conseguir, né, um alto retorno, de repente acreditar em projetos que tem base sólida pode fazer a diferença em muito. Tem que ter um pouquinho de paciência, como todo investimento, e claro, vem o retorno. Mas esse retorno vem porque a gente está conversando com um cara que você já percebeu, né? Tem cabeça de empreendedor, é visionário. Tá aqui, é o Toninho. E, gente, ele não falou que a ideia veio da cabeça dele, né? Mas, na realidade, é essa humildade que faz parte do empreendedor, que diz, olha, nós tivemos a ideia, Na verdade, é tudo ele que desenvolveu. Por quê? Teve essa experiência nos boxes, tanto em Sorocaba, Campinas, quanto São Paulo, na área de embalagens, e viu que, bom, CEASAs ou centrais de abastecimentos ligado ao governo é importante? É. Bacana? É. Só que tem uma certa limitação, porque tudo depende de licitação, depende de boa vontade de governo. Existe troca de governo, e aqui a gente não precisa esconder nada, porque muitos projetos acabam não tendo continuidade. E ali havia uma necessidade de ampliar o espaço, a circulação de caminhões e por aí vai, para atender a demanda do mercado. E se ele não fizesse, muito provavelmente alguém iria fazer. Então é melhor que ele, enquanto uma pessoa que trabalhou já um bom tempo com isso, que tem todo o know-how, a expertise de colocar para acontecer. Agora, ele foi muito feliz em achar Olambra, né, Jaguariúna, porque é a cidade de referência de flores para o Brasil e para a América Latina. E ao mesmo tempo, gente, eu estou falando tudo isso porque essas imagens que vocês estão vendo aí, eu estive lá, eu vi tudo isso de perto. E é uma estrutura complexa e ao mesmo tempo extremamente eficiente. Por quê? Você tem chegada de caminhões que vêm de todo o Brasil para poder pegar todos os produtos necessários para cada empresa. E aí eu vou dar exemplo aqui, eu estou até falando bastante, mas é porque é realmente um negócio muito bem desenhado. Imagina você que tem uma floricultura. Você vai comprar desde a folha, né, desde da flor, da planta ornamental, até a caixinha com celofane.
quando no pensamento de se fazer o mercado, o foco já foi esta região, né? Por quê? Porque esses compradores, eles já vinham nessa região. Temos lá os nossos vizinhos, né? E eles vinham nessa região, faziam compras e completavam a carga, por exemplo, no Ceasa Campinas, mas o movimento ali da região é quarta-feira, segunda, e Campinas era na quinta. Então ele tinha que ficar um dia esperando para completar a carga. Produto perecível, distâncias longas, né? Que nós temos cliente lá que anda 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros, 1.000 quilômetros é fichinha. E esses clientes tinham que esperar a quinta-feira para completar a carga. Nessa conversa, hora de apresentar para eles, eu falei, ó, nós temos que ter o foco de ser nesta região, porque a gente tem que dar, para que esses clientes venham e nos prestigiem, temos que dar facilidades para eles, né? Então, tudo aquilo que a gente procurava em outros mercados, eu falei, precisamos fazer aqui. Aí começamos. Infraestrutura tem que ser ótima. Pé direito alto, com bastante claridade, banheiros limpos, a gente fala, parece apoio ao caminhoneiro também, apoio, né? Sim, nós temos lá, por exemplo, chuveiros que o caminhoneiro ele pode chegar, por exemplo, no domingo à noite, ele vai lá, ele toma banho, ele dorme tranquilo, segurança 24 horas. Então, tudo isso favoreceu para que a gente levasse esses clientes para lá, né? Então, era um ponto de interrogação, porque a gente nunca tem certeza absoluta de tudo que você vai fazer na vida, mas a grande chance de dar certo era muito, né? Então, a gente falou, ó, se a gente fizer a coisa correta, demorou um pouquinho, porque, queira ou não, é um volume alto, né, de investimento, mas foi reconhecido, né? Com certeza. Olha, se você tiver oportunidade, dê uma passada lá no Ceaflor, você não vai se arrepender, é uma estrutura de shopping. Aliás, é uma mistura de Ceasa com shopping que deu muito certo, tanto para quem empreende quanto para quem compra. E vale a pena, mesmo você que, eu quero apenas comprar um arranjo, vai lá. Ou então, quero começar um hobby, né? Vou começar a montar arranjos do meu jeito. Vai lá, você vai encontrar tudo. E deu tão certo que no fim do programa a gente vai falar de futuro, porque parece que não vai trabalhar apenas com flores, não. Tem expansão chegando por aí. Mas a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu quero saber mais sobre a vida do Toninho. A gente falou que ele é casado, pai de 3 filhos. A gente quer saber, e aí? De onde vem essa veia empreendedora? Será que desde criança? Eu acho que é desde cedo, viu? De repente, será que na escola ele já empreendia? De repente, no bairro que ele morava, na comunidade? Bom, segura aí. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. E aí, como é que tá o seu final de semana? Espero que muito bacana, né? E obrigado também por compartilhar o seu final de semana também conosco aqui na tela da Band. E mais uma edição do Band Negócios. Esse é o segundo bloco. Lembrando que se você está assistindo no sábado, amanhã tem reprise, reapresentação no período da manhã. E sempre, sábado, às 11h30 da manhã, tem uma edição 0 km, novinha, para você acompanhar e conhecer mais sobre os tomadores de decisão aqui do interior paulista, empresários, CEOs, presidentes de empresas que, de repente, você pode se inspirar tanto para o teu negócio quanto para a sua vida. Afinal de contas, viver é empreender também, né? Quem não empreende dentro de casa, né? Só de pensar que o armário, né, da nossa despensa de casa é um estoque, como uma empresa também tem, e o gerenciamento de pessoas, o nosso RH familiar, é uma empresa dentro de casa também. Bom, gente, chega mais. Esse aqui é o Antônio Carlos Rodrigues, o Toninho do Ceaflor, que está contando aqui pra gente o sonho que se transformou em realidade. E que sonho, hein? Gigantesco. Agora, quando a gente fala de sonho, a gente não sonha só uma vez na vida. Eu acho que a gente passa a vida toda sonhando, mas não um sonho único que a gente não coloca em prática. Quer dizer, tem gente que não põe, né? Mas normalmente o empreendedor ele sonha bastante, tem vários sonhos e vai realizando ao longo da vida. Quando que você começou a sonhar, Toninho? Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Vim para São Paulo com 13 anos, então... De qual cidade? Chama Clementina. É enorme, tem 7.000 habitantes. Olha só!
E lá, na roça mesmo, né, via meu pai trabalhando, e ele comercializava, né, os produtos que a gente plantava e colhia, tudo era diferente de hoje, que é monocultura. Antes era várias culturas, era arroz, feijão, você plantava, colhia, você ia na cidade beneficiar arroz e trazia e voltava, então, hora de vender o amendoim que você colhia, né? Então, você vai adquirindo aquilo lá. Viemos para São Paulo, comecei a trabalhar em uma empresa que é do segmento de floricultura, fiquei quase 9 anos trabalhando nessa empresa e fui adquirindo conhecimento no setor, né? Aí eu estudava no Liceu Coração de Jesus, no centro de São Paulo, e sempre dava carona para uma colega de escola e eu falava para ela assim, olha, eu tenho certeza que se eu conversar alguma coisa vai dar certo, porque pô, adquirir conhecimento e tal. E assim foi, perdi o medo. Tinha um professor meu que dava aula de organizações e técnicas comerciais. Ele foi o meu auditor nos intervalos da escola. E ali eu comecei a minha empresa, que hoje chama-se Riso Embalagens, né? Comecei sozinho e aí, à medida que o tempo foi passando, eu trouxe minha família. Nós somos 5 irmãos e todos trabalham conosco. Alguns 2, 3 sobrinhos, sobrinhas, né? E aí a coisa foi evoluindo. Hoje nós somos uma empresa de embalagens do setor de decoração para floricultura. Temos aí em torno de 80 colaboradores, mais ou menos. Por isso que a gente participa de todos esses mercados aí, né? Então, com o passar do tempo, você vai botando sua cabeça para funcionar. Fala, poxa, aqui nós chegamos, nós fizemos, mas o setor estava precisando de alguma coisa a mais. Então, tiveram algumas iniciativas em São Paulo, por exemplo, que falavam, o CEAGESP vai sair, vai mudar. E o pessoal se reuniu umas 2, 3 vezes, mas não conseguiram levar esse projeto para frente. Porque faltou assim um foco, faltou direcionamento. E aí, quando eu reuni essas pessoas para conversar, eu falei, olha, gente, não espere eu ter uma diretoria de 20 pessoas, porque eu vi que de 20 você escolhe 5, de 5 trabalham 2 ou 3. Eu falei, olha, então eu prefiro eu com mais 2 ou 3 pessoas trabalhar, a gente vai fazendo as coisas, vai passando para as pessoas vão verificando que aquilo que você falou está acontecendo. Então, a gente nunca iludiu ninguém. Se eu falava, olha, vamos ter um pilar colocado no nosso terreno. Ia lá no dia, tinha um pilar, não tinha 2 e também não tinha 0. Então, isso foi dando credibilidade até pelo conhecimento que eu já tinha no setor, né? Eu falei, e isso foi fazendo com que eles acreditassem no projeto. E aí, à medida que a coisa foi evoluindo, mais gente vinha, né? E sabe o que é mais interessante nessa história toda, gente? É que o Ceaflor é um sucesso porque ele tem praticamente todos os segmentos de um negócio que vai bem. Por quê? A gente está falando de diferencial. Aí você vai conversar, de repente, com o empresário. Qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é o preço. Só que a gente sabe que, bem na verdade, preço nunca vai ser diferencial. Porque se você, de repente, abaixa seu preço, você desvaloriza teu produto e, muito provavelmente, alguém pode vender mais barato que você e aí você quebra. Basicamente é isso. E a gente está falando aqui de um Ceaflor que entrega exatamente o que as empresas procuram, que é tempo. A gente está falando, para quem é investidor, de um negócio extremamente rentável. Por quê? Ele tocou num ponto que eu tinha me esquecido. Você deve estar imaginando pelas imagens que ele tem muitos funcionários, né? Agora prepara, tá sentado? Quantos funcionários você tem? Hoje, do Ceaflor, nós temos 7 funcionários. Tem noção disso? Imagina, qualquer investidor ficaria sorriso orelha a orelha, sabendo que lógico, uma né, empresa que com muita receita. Você tem os prestadores de serviços, né? Então, a gente tem a contabilidade, tem o advogado, tem a limpeza, tem a segurança, tudo, mas tudo isso são terceirizados e você pode cobrar dessas pessoas, né? Então, você não fica sufocado de ter que tomar conta de tudo.
Então você cobra as pessoas que você contratou. É Tem ido bem? é um modelo. Então, isso que eu queria saber. É um modelo que está dando certo na prática? Porque quando eu ouvi você falar, né, que foi a primeira vez que eu me dei conta, né, desse tipo de gestão, eu assustei, mas ao mesmo tempo eu enxerguei pela sua ótica, né? E de repente, dependendo do modelo de negócio, se adapta muito bem, porque você tem na realidade gerentes de áreas específicas e cada um cuidando das suas empresas terceirizadas. Quer dizer, buscando o melhor fornecedor dessa prestação de serviço. E a partir do momento que entender que não está mais alinhado com os valores e com as pretensões da empresa, é hora de trocar. Já tivemos que trocar. Por exemplo, no começo a gente tinha a ideia de um TI lá, de um programa tal. Nós vimos que passou um ano, a coisa não evoluiu, não melhorou tal. Chegou uma hora que eu falei, não tem jeito, temos que trocar. E trocamos. Né? Então, um pessoal de uma agência de publicidade que a gente tinha, que começou com a gente fazendo o trabalho, mas não evoluía, não crescia, não acompanhava o que a gente estava crescendo, porque nós começamos em 2019, daí 6 meses veio a pandemia, aí veio aquele sufoco, aquela confusão toda, ficamos 15 dias parados, mas aí outros mercados estavam fechados e nós continuamos trabalhando lá. Começamos a passar álcool gel na mão do pessoal na hora que chegava. Mandei fazer máscaras que antes nem era obrigatório, nós mandamos fazer, distribuía na portaria e falava para o cliente, faça o seu pedido e venha retirar, não precisa ficar aqui. Isso fez com que o cliente, a hora que ele foi lá, que viu aquele que não conhecia, sentiu segurança. Em 3 meses, assim, da pandemia, a gente já estava sufocado, não tinha mais como receber os clientes. Tanto que naquele ano, 2020, nós tivemos que optar por fazer uma ampliação do Ceaflor em 247 boxes e mais áreas de estacionamento, que a gente estava sufocado, né? Então, inclusive, né, a gente deixou o suspense no final do bloco anterior. Você já aumentou o tamanho, aí depois aumentou novamente. Aí a última vez que eu fui lá, você estava terminando a construção de um barracão que vai ser, enfim, pernoite de carretas, né? O que é um outro serviço. Nós chamamos de área de depósito, terminou esse mês, o pessoal já está usando, já começaram a usar esse mês, a partir de abril. Aliás, eu falei, pernoite de carreta não, agora que eu lembrei, é como um armazém mesmo, né? Um isso, estoque. Por exemplo, lá no que a gente chama no setor de acessório, um produtor do Rio Grande do Sul de casca de pinos, que é muito usado, ele traz lá do Rio Grande do Sul uma carreta, né? Aí ele chega ali, o espaço físico dele não comporta colocar tudo isso. Então ele tem que sair na região alugando salões e tal para guardar isso daí e levar aos poucos lá. Aí nós falamos, se a gente tem espaço aqui, se a gente pode atender esse nosso cliente que já está aqui dentro, por que não fazer? Apresentamos isso em assembleia, os acionistas concordaram e aí fizemos um lote com 16 lojas de 200 metros quadrados, né? Já está uns 70% alugado. Tem gente que já colocou lá câmara fria, tem um nosso vendedor de flores de corte. Ele pegou 3 espaços, 600 metros quadrados, fez uma câmara fria de 240 metros, porque ele está colocando a logística dele toda ali dentro. Então, facilita para ele, facilita para o cliente. E isso tudo a gente também tem espaço. Se quiser fazer uma duplicação deste galpão, é só ter demanda, a gente pode fazer, não tem problema. É isso, é a cabeça do empreendedor, né? Quando eu perguntei para ele como é que surgiu isso, e não sei se vocês perceberam, mas ele falou assim, olha, teve uma hora que eu decidi acreditar, talvez seja isso, né? Porque o sonho está dentro de você. Se você não acredita, quem é que vai olhar para você e falar, olha, você tem um sonho? Não. É você convencer as pessoas do teu sonho, todo mundo sonha junto e vai para cima, né? Então talvez seja isso, esse é o gatilho e a dica dessa edição, né? Hoje em dia, né, muitos, assim, desde a inauguração, às vezes nos encontram lá e falam, tem um senhor que é do interior de São Paulo, a gente participava das feiras Hortitec, em Flor, e eu montava um standzinho lá do Ceaflor, lá para ficar vendendo os boxes e tal. Ele falou que passava lá, me via
A mim e o Marcos, que trabalhava comigo, era uma empresa de 2 pessoas. Começamos em 2 por muito tempo. E ele passava lá e disse que para ele falava: ó, senhor, fazer com que ajude esse senhor aí, porque o dia que ele vê que não vai conseguir tudo isso, ele vai ficar frustrado. Aí, para a tristeza dele e de muitos outros que também achavam, né, a gente não tinha esse pensamento, né, a gente só tinha um pensamento positivo. Pode demorar um pouco? Pode, mas que nós vamos conseguir, nós vamos. Tá aí a diferença de quem é empreendedor nato e quem não é. Quem empreende tem visão, sabe onde é que vai chegar. E na adversidade sabe também como driblá-las e convencer todo mundo. Porque quando todo mundo pensa junto, sonha junto, vibra junto, a coisa acontece. Pelo menos eu acredito nisso. E ao longo dos meus 30 anos de vida, 32 anos, eu já vi muito essa história de que quando você acredita em um sonho, ele se realiza. Mas também não é ficar sentado no sofá, não, tá? Não, tem que ir atrás e arregaçar as mangas. E tiveram algumas pessoas, né, que foram ajudantes, mas daqueles de levantar a bandeira mesmo, né? Tinha um que a gente chama de Pitoli, que é o Carlos Alberto. Ele tinha o box de Campinas ali, ele fazia esse meio de campo com os produtores e conversando e chamando, porque eu também não tinha tempo de fazer tudo, né? Porque e outros, né, que levantaram a bandeira e falaram: não, nós somos desse time, né? Não eram muitos, mas eram pessoas que realmente tinham valor dentro do segmento, né? Que o que eles falavam era bem visto. Então, isso ajudou muito, né? Ajudou muito e continua ajudando. E, gente, é isso. A gente está encerrando essa edição de hoje, mas com um astral muito bom para começar seu final de semana. Né? De repente já está no domingo, curtiu o domingo com a família, já na expectativa de começar uma segunda-feira diferente. É isso. Empreenda, não tenha medo. O empreendedor não é obrigado a saber tudo, não. Você quer abrir uma empresa, você acha que você tem que saber de direito, de contabilidade, da sua atividade fim, melhor que todo mundo. Tem que... Não. O que você não souber, você busca quem sabe. E assim você vai passando para as pessoas o que você está enxergando e aos poucos você atinge seu objetivo. Ó, tudo isso eu aprendi com ele. O Antônio Carlos Rodrigues, que é o presidente do Ciaflor. Aliás, gente, ó, na minha opinião, o maior shopping de flores, plantas de corte, ornamentais e tudo que você precisa para empreender, para um hobby ou de repente para decorar a sua casa. E é tão bom comprar flor, gente, a gente às vezes esquece, mas faz uma diferença ter pelo menos uma orquídea aí na sala. Você vai ver como é importante. Então, Toninho, obrigado pela sua participação. Eu só até agradecer. E queria falar que dentro do Ciaflor são 350 empresas que estão lá dentro, né? Um produtor é uma empresa, uma loja de acessório é outra empresa. Então, não é o Ciaflor uma empresa, são 350 empresas que agregaram ao Ciaflor e fazem o sucesso dele, porque cada um fazendo a sua parte, o todo fica resolvido. É isso. Valeu, Toninho. Obrigado. Espero conversar contigo mais vezes. Obrigado. Bom, gente, chegou ao fim mais uma edição aqui do nosso Band Negócios. Depois você anota aí tudo direitinho, Instagram do Ciaflor, telefone, site, enfim, como é que você pode agendar, de repente, até a sua caravana, né? Reúne o pessoal aí do condomínio, pega um ônibus e vai, porque vai valer a pena. Combinado? A gente se encontra no final de semana que vem, aqui na tela da Band. Tchau.